Esse é o vídeo tutorial de registro de sessão do Aba Digital. O terapeuta ele vai acessar a página do perfil do aprendiz e ele vai clicar em nova sessão. A partir desse momento, ele vai poder registrar todas as atividades que o supervisor cadastrou lá no planejamento terapêutico. Quem ainda não viu esse tutorial, recomendo que veja. Então, ele vai ter acesso aqui a todas as metas ativas na seção que o supervisor cadastrou lá. Então, metas em linha de base, em treinamento e em manutenção vão ser apresentados aqui nessa tela para o terapeuta registrar. Então vamos lá, ele inicia a sessão, aqui na sessão ele vai ter o nome do paciente, o nome do terapeuta, a data e o horário do início da sessão e o tempo decorrido de sessão. Aqui ele vai poder pausar a sessão, ou seja, ele vai pausar esse tempo que está correndo e encerrar a sessão. As metas, inicialmente, elas são apresentadas assim em modo completo. O que é modo completo? Todas as metas já são apresentadas com os botões de registro por tipo de registro, tá? Então a gente pode rolar aqui, ó, cada meta ela vai ter um tipo de registro diferente. Se o terapeuta quiser, ele vai poder mudar esse modo de visualização, ele pode colocar o modo individual. Aí o que acontece? Vai aparecer a lista de todas as metas, tá? E ele vai poder clicar aqui, ó, em registrar dados e aparecer uma telinha para ele registrar o dado daquela determinada meta. Então, se o terapeuta trabalhar meta, um por vez, ele vem aqui, coloca modo individual, clica aqui em percentual, clica na meta que ele quiser e ele registra só aquela meta que ele está trabalhando. Se ele vai intercalando entre as metas, entre as atividades, o modo completo é mais adequado, porque na tela ele já apresenta aqui o nome da meta e ele já apresenta o tipo de botão a ser usado para cada tipo de registro, tá? Aqui eu cadastrei metas com o nome do tipo de registro, tá? Então aqui, ó, essa meta é o tipo de registro percentual de acertos, tá bom? Então como que o terapeuta vai registrar esse tipo de meta durante a sessão? Ele tem duas opções. Ou ele vai registrando tentativa a tentativa, então ele pode clicar aqui, ó, uma tentativa é um acerto, outra tentativa é o erro, uma tentativa é o acerto, outra tentativa é o erro, tá? Ele vai clicando e ele já vai registrando aqui. Ou ele faz toda a atividade e pode registrar aqui. Ele teve 5 acertos em 10 tentativas. Ele pode registrar já direto dessa forma. Durante a sessão, o terapeuta ele pode também expandir essa tela, ó, mostrar detalhes, tá? E ele vai conseguir ver aqui alguns detalhes desses registros. Então, a sessão atual, como que está o andamento do gráfico, tá? E aqui embaixo ele consegue ver a descrição que o supervisor colocou lá para essa meta, o critério que o supervisor cadastrou para essa meta. Então aqui ele vê, ó, a meta desse aprendiz é 80% em 3 sessões consecutivas, tá bom? Então ele consegue expandir e ver mais detalhes sobre essa meta, tá bom? Então essa é o tipo de coleta de dados percentual de acertos. Aqui, ó, tem uma outra meta com o tipo registro por tentativa, tá bom? O registro por tentativa, como que o terapeuta vai registrar? Simplesmente clicando no botão. Ele teve um acerto, teve um erro, ele teve um acerto com ajuda, né, ou com prompt, certo? Sem resposta, acho que não é uma opção que é muito usada, mas também pode ser registrado, tá bom? Então, ele vai clicando aqui, ó, teve mais um acerto, aí ele teve um erro, tá? Aqui nessa tela ele já vai mostrando aqui a sequência do que está acontecendo e aqui ele mostra um resuminho. Acertos 4, erros 2, com ajuda 1, sem resposta 1, tá? De novo, aqui embaixo tem essa possibilidade de expandir aqui e mostrar com mais detalhes. Aqui embaixo, ó, ele mostra o histórico. Então, os registros de tentativa. Ó, teve a tentativa número 1, aconteceu às 10h39h41 e foi um acerto independente. Aqui na tentativa 2 foi um erro, a tentativa 3 foi com ajuda e ele já registra aqui, foi uma ajuda verbal.
Então ele vai mostrando aqui os históricos e mostra aqui também um resuminho de tentativas, acertos e erros, tá bom? Já mostramos o percentual de acertos, registros por tentativa, agora nível de ajuda. O nível de ajuda ele é muito semelhante ao registro por tentativa. Então, o terapeuta ele vai registrar apertando, ele teve um acerto, teve um erro, só que quando ele clicar com ajuda, né, ou com prompt, ele vai abrir essa tela para ele registrar que tipo de prompt esse aprendiz precisou para conseguir completar a atividade. Então foi uma ajuda gestual, foi uma ajuda verbal, foi uma ajuda modelo, foi uma ajuda física parcial, foi uma ajuda física total. Então ele vai clicar no que ele foi usado. Então foi uma ajuda verbal, por exemplo, ele vem aqui e clica ajuda verbal. Agora foi uma ajuda modelo, ele clica na ajuda modelo. Agora foi uma ajuda gestual, Isso tudo, lembrando lá do nosso tutorial anterior do planejamento, isso tudo vai importar na hora de definir se essa meta, se o aprendiz atingiu o critério nessa meta ou não, tá bom? Então, de novo, a gente expandindo aqui, vai ficar registrado. Foi uma ajuda verbal, uma ajuda modelo, uma ajuda gestual, tá bom? Aqui a gente tem uma telinha também com um quadro que mostra a quantidade, né, de prompts, né, por ajuda. A gente tem também o tipo de registro frequência, ou seja, quantas vezes uma determinada ocorrência aconteceu durante a sessão ou durante um determinado tempo, e como que o terapeuta vai registrar, simplesmente clicando. Então aconteceu, ele vem, um clique, registrou. Aconteceu, um clique, registrou. Lembrando, pessoal, para todos esses botões, se por exemplo, cliquei, mas cliquei sem querer, não era para registrar, existe um botãozinho aqui, retornar, ele desfaz a ação e retira o registro, tá bom? Então, nas metas com o tipo de coleta frequência, o terapeuta ele vai bastar clicar e ir registrando aqui. De novo, abrindo aqui, expandindo, ele vai conseguir ver todas as ocorrências e os horários das ocorrências. Tá bom? E por último, que é o tipo duração, né? O tipo de coleta duração. Então, o terapeuta ele vai ter duas possibilidades de registro. Ele pode clicar iniciar no momento em que o aprendiz começar a atividade e depois clicar parar, que vai ser registrado automático. Então, a gente pode ver aqui, que ao clicar em iniciar, vai começar um cronômetro correr. Então, vamos supor que ele vai correr, então o aprendiz está lá engajado, então o aprendiz parou, ele parou aqui também e vai realizar o registro. A gente pode expandir aqui, que aí, o evento 1 aconteceu no início às 10h43h15 e terminou às 10h43h21. Aqui mostra a quantidade de segundos que foi registrado. Ou o terapeuta ele vai poder registrar aqui o evento direto à quantidade. Então foi 10 segundos, então ele vai digitar 10 e registrar evento. Então, ele vai registrar um evento aqui, um evento de 10 segundos aqui, iniciado às 10h43h51. Agora foi um evento de 5 segundos. Registra 5, registrar evento, registrou, fica tudo no histórico aqui, tá bom? Existe também a opção do terapeuta registrar um tipo de ocorrência ABC. Então ele vem aqui, nesse botão aqui no final, registrar ocorrência. Então registra uma ocorrência ABC, ele vai registrar o antecedente, né? O que aconteceu antes do comportamento, o comportamento a ser registrado e a consequência, né? O que aconteceu logo após o comportamento. Então ele vai vir aqui, vai digitar, então antecedente, ele vai registrar o que aconteceu antes, o comportamento e depois a consequência. E ele só vem aqui e salvar registro ABC. Aqui no final, o registro ABC vai ficar registradinho, tá? Se ele precisar editar no final da sessão, ele vem aqui, clica e ele pode editar, apagar e salvar as alterações, tá bom? Então, o terapeuta ele vai poder ir registrando durante a sessão todos esses eventos e ao final da sessão, terminou a sessão, ele vem aqui em clicar em encerrar sessão. Antes de encerrar, eu vou mostrar um negócio legal aqui que é para a segurança de vocês. Então vamos imaginar que a gente está lá no meio da sessão e sem querer o terapeuta fecha o celular, desliga o celular ou acaba a bateria. A sessão não está perdida, tá, pessoal? Então
vamos supor aqui que ele fechou, né, essa tela, né? A sessão não estava concluída, mas ele fechou essa tela. Basta o terapeuta acessar pelo mesmo dispositivo, tá, pessoal? Tem que ser pelo mesmo dispositivo. Ele vem aqui, clica em nova sessão. Então, ó, a hora que for abrir a nova sessão, ele vai identificar que tem uma sessão não concluída. Ele vai perguntar, ó, você quer resgatar os dados dessa sessão que não foi concluída? Sim, eu quero resgatar os dados da sessão não concluída. Então, ele já vai pegar os dados todos registrados que não foram salvos, tá vendo? Ó? Ele já está todo preenchido. E aí sim, quando o terapeuta quiser encerrar a sessão, ele clica aqui em encerrar a sessão e confirmar. E ele vai já encerrar a sessão. Nesse momento, o sistema ele vai pegar todos esses dados, vai salvar no sistema e já vai processar se esse aprendiz ele atingiu o critério, não atingiu o critério, tá bom? Após a conclusão, ele vai aparecer essa tela aqui, ó, com um resumo de tudo que foi trabalhado na sessão, os resultados de cada meta, tá bom? E aqui ele vai apresentar um botão, ó, de salvar sessão. O que significa isso aqui? Na verdade é exportar a sessão. A gente vai poder salvar em PDF essa sessão, ó. Então a gente salva o PDF, a gente pode abrir aqui, ó. A gente vai ver que ele vai imprimir um relatório completo dessa sessão com todos os registros, ó. Com todas as metas, registros, os critérios de cada meta, ele vai poder imprimir, tá bom? E também a gente pode compartilhar essa sessão, ou seja, a gente terminou a sessão, a gente quer mandar esse link para um pai, a gente basta copiar esse link, mandar para o pai e ele vai funcionar da mesma forma que aquele painel, tá, pessoal? Ele vai pedir para o pai, que não vai estar logado, a data de nascimento desse paciente, desse aprendiz, tá bom? Então, ele salvou a sessão já vai estar salva, ele pode clicar em retornar aqui, ele vai voltar para a lista de sessões, onde ele vai mostrar aqui todas as sessões que esse aprendiz ele já executou, tá bom? E se ele retornar mais uma vez, ele volta aqui para o perfil do aprendiz, legal?